Olá pessoal, sou Alessandro Gonçalves, especialista em ginástica laboral. Se você já me acompanha por aqui, já sabe aí de todas as novidades, de toda a periodicidade que nós temos, uma produção de conteúdo no sentido de ajudar as pessoas cada vez mais a crescerem, prosperarem no mercado de ginástica laboral, ergonomia do trabalho e exercícios corporativos. E hoje esse é um vídeo um pouco diferente, porque eu vou te mostrar um material que acabou de chegar aqui para mim. Eu quero, tá fechadinho, chegou pelo correio agora, e eu quero conferir, abrir junto contigo, montar junto contigo, mas principalmente depois dividir contigo a melhor forma de utilização no dia de trabalho. Acompanha aí então a minha sessão de unbox, que é quando a gente vai abrir, né, ao vivo aqui na gravação o equipamento. Eu nem vi o que tem dentro ainda, né, mas é claro que eu sei porque fui eu que fiz a encomenda, né, mas é com certeza um instrumento muito fundamental aí nas empresas, que ajuda muito as pessoas no sentido de prevenção de riscos ocupacionais, né, lesões e tal. Então, ó, a minha plataforma aqui, o meu equipamento que eu vou utilizar no dia a dia de trabalho aqui, né, o apoio para os pés, e eu vou montar ele agora contigo e depois vamos utilizar ele, te mostrar aí os principais benefícios que tem no sentido de reduzir aí riscos ocupacionais aí. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Normalmente eu não sou muito bom de montagem, mas acho que a gente consegue. Pronto, então tá aqui, ó, né, certificado pela NR17 aqui, tá? Eu não vou falar a marca aqui do produto, mas já fica a dica aí também para quem quiser que eu faça demonstração de produtos da ergonomia. É um prazer aí poder ajudar também, só faz contato conosco. Bom, e agora eu já vou te mostrar como é que tu vai utilizar isso, como é que tu vai orientar o teu aluno a utilizar isso para poder efetivamente ter um resultado, um ganho aí de performance e uma prevenção no que se refere aí às possíveis doenças ocupacionais. Bom, a primeira etapa vencida, então agora vamos colocar em utilização mesmo, né, o apoio para os pés, que é o seguinte: basicamente ele vai ficar na frente da cadeira, mas vamos recapitular um pouquinho como é que como é o funcionamento então do corpo humano, né, limitando aí a nossa análise somente à questão de membros inferiores. Então pensa aí, se nós temos aí uma estrutura circulatória, né, que age no nosso corpo como mangueiras que são responsáveis pela condução do sangue para oxigenação, nutrição, vascularização dos nossos tecidos, né? E aí pensando em membro inferior, se eu tenho mangueiras e aí eu sento, né? Eu vou sentar na cadeira, eu tenho flexões, eu tenho uma flexão de joelho, uma flexão de quadril, o que faz com que o fluxo sanguíneo dessa estrutura, né, do sistema circulatório não seja adequado. E com isso, a médio prazo, nós vamos ter aí os nossos tecidos, as nossas estruturas afetadas pela falta da adequada vascularização decorrente do bom funcionamento do sistema circulatório. Então, para que serve o apoio para os pés? Se nós vamos sentar, nós vamos reduzir então essas flexões que nós temos, tanto a do quadril quanto a do joelho. Então, ó, eu vou trabalhar com ele
num ângulo aproximado de 45 graus. Eu vou colocar o apoio para os pés aqui, sentado na cadeira, afasto a cadeira da base que está apoiando os meus pés e eu reduzi uma flexão que eu tinha antes de 45 graus, agora eu tenho uma flexão menor, talvez 30 graus, o que facilita aí a circulação sanguínea no membro inferior, né? Tanto o retorno venoso, né, quanto quando o sangue chega no membro inferior para fazer a oxigenação. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante que acontece é que à medida que eu avanço o meu trabalho, na jornada de trabalho, né, eu vou ficando mais tempo sentado, eu tenho sem o equipamento, eu tenho uma pressão da região posterior da coxa com a cadeira. Então eu estou pressionando, o assento da cadeira está pressionando a minha musculatura, toda a minha estrutura de circulação sanguínea está pressionando, né, em função do peso que a minha coxa tem. E quando eu coloco então o apoio para os pés, eu reduzo essa pressão, né, ou neutralizo essa pressão, porque eu já não tenho um contato tão direto do peso da minha coxa com o assento da cadeira. E aí então eu uso o apoio do pé para reduzir isso. Então seriam aí duas funções importantes. Primeiro, reduzir as flexões, as flexões de joelho e um pouco de quadril, porque aí eu compenso aqui com o encosto da cadeira, e retirar também ou reduzir significativamente a pressão da coxa, né, da região posterior da coxa no assento da cadeira. Outro aspecto importante que utilizar esse equipamento vai favorecer é a possibilidade de alternâncias de postura. Então, o trabalhador, à medida que ele está desempenhando a sua função né, na mesa de trabalho, ele pode sentar um pouco assim, depois de algum tempo ele vai alternar a postura, ele apoia um dos pés, ele apoia os dois pés, né, porque isso é uma questão importante que a ergonomia preconiza, a possibilidade do trabalhador escolher a postura que ele quer trabalhar, né, ou ele ter um leque de opções, de posturas e de formas que ele desenvolve a sua tarefa. Então, não necessariamente ficar sentado 8 horas por dia nessa postura, apoiadinho, com a cadeira adequada, com a altura da mesa adequada, será 100% benéfico para o trabalhador. O que vai acontecer é que em algum momento, depois de muitas horas trabalhando, aquela postura passa a ser incômoda para ele. Então, no momento em que eu fiz uma análise ergonômica, tenho dados para poder fazer a análise dessa postura de trabalho e tenho também um leque de ferramentas para poder inserir na rotina de trabalho do trabalhador, a partir daí eu consigo então intervir no grau de risco ao qual o trabalhador está sujeito, né? Então, colocar o apoio nos pés, num determinado posto de trabalho, vai favorecer nesses aspectos. Então, né, tirar a pressão da posterior da coxa no assento da cadeira, reduzir as flexões e, portanto, favorecer o fluxo sanguíneo do membro inferior e permitir um leque maior de opções para a variação de posturas à medida que o trabalhador desenvolve a sua função. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Avalie aí as questões ergonômicas do posto de trabalho, onde você vai colocar o seu programa de ginástica laboral. Busque equipamentos certificados pela NR17, equipamentos de fornecedores confiáveis e depois disso é só oferecer aí os resultados para o seu cliente. Espero que você tenha gostado e eu deixo aqui o meu site alessandrogonçalves.com.br para você buscar mais materiais, mais artigos, mais vídeos e estar comigo aí nessa jornada de crescimento e aprendizagem, certo? Te aguardo no próximo vídeo e a gente se vê.